Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. O objetivo dessa aula de hoje, né, é falar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos do mundo, né, e relacionar com a eleição dos Estados Unidos com os assuntos que a gente tem estudado, principalmente os meus alunos do oitavo ano da Escola Lorena, tá? Mas antes de tudo, para quem me acompanha no canal, agradeço a quem está acompanhando, dá um joinha, compartilha. Bom, a opinião de vocês é muito importante também, ok? Então é isso, espero que estejam todos bem e vamos tocar o barco. Então, gente, como vocês devem estar acompanhando, como jovens informados que são, a eleição dos Estados Unidos, né? Ela teve um resultado até um pouco inesperado, né? Com a vitória do Joe Biden, né? Então a gente vai dizer assim, mas professor, o que que muda pra gente aqui em termos de Brasil, né? Na verdade, em termos de Brasil, na minha humilde opinião, não muda nada, né? Na verdade, vai ter uma pressão maior para que os acordos internacionais, especialmente ligados à questão ecológica, climática, né, sejam respeitados por parte do governo federal. Tá? Esse discurso duro de uma suposta autonomia e soberania nacional não vai colar mais, né? Porque normalmente os democratas, né, o Partido Democrata nos Estados Unidos, eles são mais duros nesse sentido, né? Nessa questão ecológica, tá bom? Então a gente espera que haja uma mudança na questão da política por parte do governo federal em relação, né, com a questão ecológica, né, ajam com mais dureza, com mais firmeza, na verdade, né? E os americanos mudando, né, de governo agora, né, de partido, o Partido Democrata costuma ser mais duro nesse sentido, tá? Agora, na questão da relação internacional, o Partido Republicano é até mais liberal, né, em aceitar o produto brasileiro do que o contrário, né? Quando é o democrata é mais protecionista, né? Isso de modo geral os governos democratas, tá? É que a gente tem percebido muito que a mídia ficou muito contente com a vitória do Joe Biden, por quê? A figura do Donald Trump, né, é uma figura realmente muito complicada, né? Uma figura complicada de discursos de ódio, né? Discursos muitas vezes racistas, né? E isso como exemplo, né, para o mundo, como uma nação mais poderosa do mundo, isso é muito negativo, né? A gente vive uma onda que já vem há mais ou menos uns 5 anos, né, de grupos ultra radicais, de grupos de extrema direita, né, que propagam ódio, inclusive na internet, né, e que de certa forma venceram algumas eleições. Né? A gente sempre cita como marco, né, o Brexit na Inglaterra, né, que foi baseado principalmente numa questão a gente vai dizer assim, antipolítica, né? De jogar sujo, de trabalhar com fake news. E a população, de modo geral, que não estava preparada para lidar com isso naquele momento, vamos dizer assim, a população inglesa, né? Que é muito mais esclarecida cá entre nós do que a nossa população, acabou optando por uma saída da União Europeia, né? E hoje em dia eles se arrependem amargamente de terem saído da União Europeia, né? Enfim, mas é isso. Então, isso começou com o Brexit, que foi a saída da Inglaterra da União Europeia, e aí desembarcou em outros fenômenos, né, surgindo como, por exemplo, Donald Trump ganhando a eleição nos Estados Unidos como um antipolítico, um político outside, né, que a gente chama, e que acabou vencendo a eleição quando ninguém esperava a vitória dele, né? Mas as coisas parece que estão voltando aos eixos. Por quê? Uma mentira, né, como dizia o Goebbels, né, a mentira contada várias vezes acaba se tornando verdade. Só que tem aquele outro ditado que a gente fala, né, a mentira tem perna curta, né? Então não adianta você vender uma ideia de algo que não existe, que uma hora a verdade vai vir à tona, tá? Então, do meu modo de pensar, eu acho que a vitória do Joe Biden nesse sentido seria a única, assim que eu vou dizer assim, vantagem, né, do Partido Democrata ter vencido com um político com um discurso que não é um discurso de ódio. Agora, em termos de Brasil, os Estados Unidos vão continuar sendo o que sempre foram, né? Uma nação imperialista, uma nação que domina o mundo. Isso aí não vem de hoje, né? A gente estuda isso em história no oitavo ano, né? Quando eu comentei com vocês a respeito da Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, conforme os Estados Unidos foram se estabilizando e principalmente depois da Guerra Civil Americana, né, lá em meados do século XIX, depois que os Estados Unidos
lutaram entre si, né, e resolveram essa questão do escravismo, né, dentro do próprio país deles, eles foram se reconstruídos como uma nação imperialista. Né? Coisa que os ingleses já faziam, que os franceses já faziam, que outras nações europeias já faziam até antes, né? Portugal e Espanha. Vamos pensar no colonialismo do século XVI, né? Mas o colonialismo do século XIX é muito mais agressivo, que é um tema para o 9º ano, né? Ou o 3º ano do ensino médio, né? Que a gente pensa assim. Tá? Então os Estados Unidos foram se estabelecendo como nação unificada e poderosa, e aí eles passaram a fazer a mesma coisa que os mestres, né? Como a gente sempre cita, os ingleses faziam anteriormente, né? E essa construção da nação americana foi construída dentro de um ideal que é o chamado Destino Manifesto, tá? Que é a ideia de que eles são os caras no mundo. Eu lembro no 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas foram derrubadas em 2001, né, que foram entrevistar alguns cidadãos americanos e eles falavam, Deus está com a América. Né? Então, para eles, a América são só eles. Né? A América, ou como James Monroe, né, o ex-presidente americano falava, a América para os americanos. Né? E os outros não fazem parte da América? Então esse ideal do Destino Manifesto não cai por terra porque venceu um cara do Partido Democrata. Longe disso, tá, gente? Então não se iludam que a política americana vai se modificar profundamente. Na verdade, vai entrar um gentleman, né? Um cara que pelo menos tem educação, né? Eu penso dessa forma, e vai sair um cara bastante tosco, né? Que é o Donald Trump, né? Então, a meu modo de ver, em termos de política internacional vai mudar alguma coisa, mas não tão profundamente, né? Vai continuar o embate entre as duas superpotências da atualidade, nós sabemos quais são. Hoje em dia são os Estados Unidos e a China que vem crescendo. E o Brasil, o que, é que o Brasil tem que fazer? O Brasil tem que estar no meio do caminho ali usando a inteligência, né? Você não vai bater de frente com os Estados Unidos, porque você precisa vender para eles, eles são um parceiro comercial, e não vai bater de frente com a China, porque a China é praticamente dona de tudo. Tá? Inclusive da companhia de energia, da energia que permite que eu carregue o meu humilde celular, tá, gente? Então vamos ser justos, né? Vamos ser realistas, né? Na verdade, o governo brasileiro tem que ser pragmático, né? Com relação a essa disputa entre essas duas superpotências, Estados Unidos e China, tá? Então, onde entra a história americana aí, como eu acabei de falar? Entra na questão, como eu falei, da construção da nação. Logo após a independência dos Estados Unidos, em 1776, eles foram se construindo como nação. Né? Eles foram tomando territórios vizinhos, a guerra contra o México possibilitou que eles, vencendo a guerra, tomassem o território do Texas, e eles foram tomando territórios, às vezes comprando territórios também, como por exemplo a Flórida, que foi comprada da Espanha, né? Como por exemplo a Louisiana, que foi comprada da França, e aí foram comprando territórios, e aí eles foram marchando em direção ao oeste, né? Aquela chamada busca do oeste, né? E aí você vai pensar nos filmes de faroeste, o faroeste, o oeste distante, né? E até que eles chegaram no Pacífico e pronto, construíram, né, o país dele, pelo menos a parte continental, né? Vamos dizer assim, né? E aí depois eles foram em busca de outros territórios, por exemplo, o Alasca, que eles compraram da Rússia, e dominaram, de certa forma, a região do Caribe, né? A própria independência de Cuba, como a gente viu, né? Ela está dentro desse contexto aí, porque a Cuba se tornou independente da Espanha, mas com a ajuda dos Estados Unidos, né? Porto Rico, toda aquela região do Caribe, sob dominação cultural e econômica dos Estados Unidos, agora já como uma potência. Não a superpotência que surgiu já na Segunda Guerra Mundial, como eu falei para vocês que é um tema já mais para o 9º ano, mas já como uma potência sim aqui na América, né? Eu falei o James Monroe, né, um presidente americano, que falou a América para os americanos, mas não no sentido que todos da América teriam direito, né, de serem a sua autodeterminação, e sim no sentido que eles, né, eles, os Estados Unidos como nação, seriam os donos da América, tá, gente? Então, não se iludam, como eu falei para vocês, quando o discurso que é dado nem sempre é o discurso que é a verdade, tá? A verdade absoluta da política não existe, tá? A prática, né, que a gente fala, tá bom? Ok? Então é isso, espero que vocês tenham entendido aí, né, essa parte que fala, né, sobre a independência americana, tá? Então, aos meus alunos do Lorena, contextualizando, né, a eleição americana agora, tem a ver com a independência americana, né, porque
você vai perceber que eles continuam da mesma forma, agindo do mesmo jeito, embora seja às vezes democrata, às vezes republicano, né? Eles são uma nação imperialista e não vão abrir mão do seu poder no mundo, né? Porque mudou o partido, né, naquela determinada eleição, tá? Então eles vão continuar sendo o que eles são, né? A nação dominante aqui na América, e a gente não sabe até quando, né, vai ser essa liderança mundial, né, dos Estados Unidos, porque, como eu falei, a China vem crescendo, né, em níveis estratosféricos, e os analistas, né, econômicos, isso tem mais a ver com geografia, deduzem que em algum momento a China vai passar os Estados Unidos como primeira potência do mundo, né? E essa busca de manter a hegemonia vai continuar, né, na política externa americana, inclusive com relação ao Brasil também. Então, como eu falei agora há pouco, né, cabe ao Brasil ser inteligente, né, saber lidar, né, com essa, né, negociar bem, né, essa questão do poder com a potência Estados Unidos, com a China, e lucrar, né, que é o mais importante e o mais inteligente de se fazer, porque nós sabemos que nós não temos, né, o poderio militar americano e também não temos o poderio militar chinês, né? Então, nós, como nação, temos que ser inteligentes, né? Porque não é uma ideia boa bater de frente com nenhum desses, né? E nem economicamente falando, né, gente? A gente sabe que e aí, com a crise, piorou a situação da nossa indústria, né? O agronegócio está segurando a bronca aí, né? Que a gente fala, né? Embora a gente saiba que tenha muitas coisas erradas que acontecem, mas aí cabe ao governo, né, fazer essa parte da poda, né? Do agro, né? Para eles também não fazerem tudo que querem fazer, como tem ocorrido aqueles incêndios na Amazônia, no Pantanal, que a gente sabe que são incêndios criminosos. Então cabe ao governo investigar corretamente para que isso não ocorra, né? Tá? Não adianta você ficar com peninha, com dó dos animais, mas se você defende essas ideias, né, de que a terra tem que ser do povo e os animais, né? E a biodiversidade. Será que não tem uma consequência pra gente? Claro que tem, né, gente? Isso é óbvio, né? Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas em algum momento a gente vai pagar pelos nossos erros, né? Pelas nossas escolhas erradas, tá? Com relação à natureza, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? E qualquer dúvida, o professor Paulo Silva está aqui para resolver, tá bom? Estudem bastante, leiam bastante, não desistam. Meus alunos do Lorena do 8º ano, a gente continua, a luta continua, companheiros, né? E a vida vai seguir em frente, tenham paciência, se possível fiquem em casa para não se contaminarem com o corona, tá bom? Tem gente sendo contaminada com uma segunda onda aí, todos nós sabemos, pela segunda vez, né? O meu enteado que mora em Santos pegou pela segunda vez, tá? Então, tome cuidado, tá? Não é época ainda de aglomeração, não tem vacina, muita gente está morrendo ainda, é perigoso, tá bom? Quem precisa trabalhar, vá de máscara, tá bom? E não fique em bailinho, em festinha, isso, aquilo, né? Enfim, sua família é sua família. Agora, evita, né? Se puder evitar, porque a gente não está seguro ainda, tá bom? Então, se gostou, dá o joinha, compartilha, ajuda o professor Paulo Silva, tá bom? E qualquer dúvida, estamos aí. Até a próxima, se Deus quiser.